Fala comigo, família vascaína, estamos chegando para mais uma edição do Vascão Notícias, trazendo diariamente em 2 horários as principais informações do Vasco para você. Confira comigo os destaques dessa edição. Justiça cobra ato trabalhista e Vasco tem que pagar 8 milhões em 15 dias. Termina hoje o prazo para o Vasco exercer a compra de Martim Benítez. E o nome preferido da torcida para assumir o time, Luxemburgo, está internado com Covid-19. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Estamos chegando a 80 mil inscritos, eu conto com você para se juntar à nossa família. O Vasco tem um confronto decisivo neste domingo contra o Santos pelo Brasileirão. O artilheiro do Santos, Marinho, pode não enfrentar o Vasco por ter sido suspenso em julgamento do STJD. A decisão ainda cabe recurso. Quem apita o jogo é o polêmico Ricardo Marques Ribeiro, com Igor Benevenuto sendo árbitro de vídeo. Em caso de vitória, o Vasco encosta em 3 equipes que estão com 28 pontos: Atlético Paranaense, Bahia e Sport. Nome mais pedido pela torcida do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, está internado em São Paulo após testar positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Segundo o Globo Esporte, o hospital ainda não divulgou um boletim sobre o estado atual de saúde do treinador. Atenção importante, hein? Vou explicar aqui o ato trabalhista. Em janeiro, o Vasco conseguiu um acordo com a Justiça do Trabalho, reunindo quase 500 ações, 500 processos, mais de 120 milhões de reais, numa só dívida chamada aí de ato trabalhista. Então o Vasco vai lá, paga 2 milhões de reais por mês na justiça, evitando assim as famosas penhoras e dando aí um fôlego no fluxo de caixa do clube. No meio do ano, durante a pandemia, o Vasco conseguiu a suspensão do pagamento de 4 meses, abril, maio, junho e julho. Acontece que ontem uma decisão da justiça anulou, extinguiu essa suspensão de pagamento. O Vasco então agora é obrigado a pagar em 15 dias os 4 meses, que juntos dão 8 milhões de reais. O prejuízo, se não pagar, é ser excluído do ato trabalhista e tudo voltar como era antes. É uma responsabilidade muito grande do presidente Campelo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, depois das notícias. Pelo Brasileirão Sub-20, cumprindo tabela na competição, o Vasco venceu o Corinthians fora de casa por 3-0. Os gols foram marcados por Figueiredo, Arthur Salles cobrando falta e contando com desvio, e Andrei fechando a conta para o Cruz Maltino. O Vasco deixou as últimas posições e ocupa agora a 14ª posição. Termina hoje o prazo para o Vasco exercer o direito de compra do meia Martim Benítez. Vasco e Independiente têm um acordo. O Cruz Maltino pagaria 4 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador, 3 milhões em fevereiro e 1 milhão em dezembro do ano que vem. Para isso, o clube precisaria apresentar as garantias de pagamento ao clube argentino até a data de hoje. Se não o fizer, a partir desta quarta-feira, o Independiente já pode negociar Benítez com outro clube. Assim sendo, Benítez joga só mais 2 partidas pelo Vasco, neste domingo contra o Santos e dia 27 contra o Atlético Paranaense. O Campelo começou mal, entrou errado dentro do Vasco, parece que vai terminar ainda pior. Antes de falar do Benítez, Campelo, paga esse ato trabalhista, pelo amor de Deus. O que vai complicar o Vasco em caso desse não pagamento, voltar tudo aquelas penhoras, encher o saco, não ter fluxo de caixa sadio, né? Não poder, vai ganhar uma premiação do não sei o que, do Campeonato Brasileiro. Não vai ganhar porque vai estar penhorada. Chegou um patrocínio da Havan, não, tá penhorada. Vai voltar aquilo tudo de novo. Então olha o tamanho da sua responsabilidade, hein, Campelo? Nós vamos cobrar. E sobre o Benítez, o Campelo não fez a menor força. Parece que realmente, o Campelo tá nem aí mais porque vai acontecer no Vasco. O Levinciano já manifestou interesse em continuar com ele, se reuniu até com empresários do jogador. Qual a força que o Campelo fez para o negócio acontecer?
Não podia ter ido lá no Jorge Salgado cobrar a mesma atitude? Né? Aliás, você, apoiador do Jorge Salgado, o que acha disso? Ele não deveria ter falado sobre o Benítez mais claramente? E não é nem que o Benítez está jogando uma bola do outro mundo, acabando com os jogos, longe disso, né? Até o último jogo rendeu muito pouco. Mas se tá difícil com o Benítez, meu amigo, imagina sem ele, né? Que jogador que nós vamos colocar no lugar? É brincadeira, velho. Comentário do Ezequiel Martins. Acho que o Valdir Bigode seria uma boa opção. Lembro que ele sempre dava conta quando assumiu o Vasco e também levava o alto astral para o elenco. Participação do Luiz Fernando Pego. Acredito que o Zé Ricardo é um bom nome para substituir o Sapinto. E a participação do Francisco Renato. Dorival Júnior é o melhor deles. Para mais informações do Vasco, tem um card sempre pintando aqui no canto superior da sua tela. É só clicar e assistir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Estamos chegando a 80 mil inscritos. E eu te vejo ainda hoje para a segunda edição do Vascão Notícias. Até lá!